Olá, eu me chamo Chayane e eu sou psicóloga do NUMAP, o Núcleo Maria da Penha de Francisco Beltrão. Eu vou falar um pouco sobre a cultura do estupro. O que seria então essa cultura do estupro? É quando uma cultura ela incentiva ou influencia de alguma forma a violência sexual dentro da sociedade. Sempre através de alguns comportamentos, alguns discursos que muitas vezes são bastante sutis, mas que na maioria das vezes, se a gente prestar atenção, eles chegam a ser bastante explícitos e que naturalizam a violência sexual dentro das relações entre homens e mulheres, né? Então, de certa forma, esses comportamentos e esses discursos, eles acabam silenciando ou relativizando as violências dentro da sociedade como se fosse algo natural, como se fosse algo normal e que realmente a gente já está acostumado a presenciar, a ouvir, né, e a vivenciar esse tipo de comportamento, porque nós aprendemos culturalmente, né? Então, quando a gente fala que a gente aprendeu culturalmente, quer dizer que não é algo natural, quer dizer que é algo também que pode ser modificado. Então, atualmente tem se tentado mudar, né, fazer essa mudança de consciência em relação a esses comportamentos que ferem tanto os direitos, principalmente das mulheres, né, que são as maiores vítimas de violência sexual. Bom, o que mais normaliza essa cultura são as desigualdades entre os homens e as mulheres e os papéis definidos dentro da sociedade para cada um, né? Geralmente da mulher de submissão, de obediência, e do homem de controlador, de dominador. Então, nós crescemos acreditando que o corpo da mulher é sempre a posse de outra pessoa, sempre a posse de um homem. São muitos os comportamentos que reforçam esse tipo de violência, né? E que mantêm esse tipo de violência e que ainda são considerados normais dentro da sociedade, dentro da nossa cultura, né? E são perpetuados por conta de uma cultura bastante machista, bastante misógina. Então, em alguns dos comportamentos que se referem a essa cultura do estupro, a gente pode falar, então, por exemplo, do assédio sexual, né? As mulheres, elas sofrem assédio em todo lugar e em qualquer idade, inclusive. Os homens, eles se sentem no direito de abordar as mulheres atentando contra a sua liberdade sexual, abordando as mulheres na rua, no trabalho, as meninas na escola, no transporte público, em qualquer contexto, na verdade, né? A mulher pode sofrer assédio sexual e através de um toque, através de um abraço forçado, através de um beijo no rosto indesejado. E as pessoas acham que isso é normal, que não tem problema, que tá tudo bem, né? Mas muitas vezes isso causa um desconforto bastante grande na mulher, né? Na pessoa que tá recebendo esse tipo de comportamento. E se ela revidar, geralmente o homem acaba ficando mais agressivo, né? Por conta dessa rejeição. Por causa disso também que as mulheres, elas geralmente não revidam e não enfrentam, né? Quando acontecem essas situações e tentam parar de fazer situações nas quais elas possam se sentir desconfortáveis e que esse tipo de comportamento possa acontecer. Por exemplo, andar sozinha na rua, principalmente à noite, né, tentando evitar mesmo esse tipo de situação. Outra característica dessa cultura do estupro é a ideia de que mulher não pode dizer não, né? Quando uma mulher ela diz um não, ela precisa sempre trazer junto com ela uma justificativa do porquê que ela não quer tal coisa, porque ela não deseja, né? Então, um simples não é suficiente, né? Não entende que ela realmente só quer dizer que não quer mesmo. Então, muitas vezes os homens acham que precisam insistir só um pouquinho mais para que esse não se torne um sim. As mulheres acabam sendo coagidas a dizer sim, quando na verdade elas não querem aceitar aquilo que está sendo proposto a elas. Outro comportamento, né, e outra característica também dessa cultura é a questão da objetificação das mulheres, né, dos corpos femininos. Quando a mulher ela é enquadrada em um único papel, que é o simplesmente de despertar o desejo sexual masculino. Então, é quando os olhares voltados para essa mulher são simplesmente direcionados a ela enquanto um objeto e não enquanto um ser humano, né? A partir disso, a gente pensa, um objeto, ele não tem vontades, não tem sentimentos e não tem opiniões. E aí, os homens geralmente costumam olhar e objetificar esse corpo feminino, avaliando através da sua aparência, da sua estética, e não enquanto um indivíduo. Outra questão também importante nessa cultura,
que a gente precisa pensar é a questão da relativização da violência contra a mulher, né? A naturalização da violência é através de muitos discursos e muitas crenças que culpabilizam a vítima. Então, a ideia de que a mulher não devia ter saído de saia curta para isso não acontecer, ou então de que ela não devia ter saído sozinha, que ela provocou, que ela não devia ter bebido, enfim. Milhares de mitos, milhares de crenças que acabam sempre culpabilizando a mulher, e as mulheres sentem muita vergonha e muita culpa, muitas das vezes não conseguem fazer uma denúncia por causa disso, né? Por acharem que talvez elas realmente sejam as culpadas dessa situação. Enquanto, de outro lado, nós temos aqueles discursos e as crenças de que o homem não se aguenta, ou então de que o instinto dele é esse que ele não consegue controlar, né? Culpabilizando novamente a mulher que sofre violência sexual. Então, tanto a mídia quanto a nossa cultura popular, elas normalizam muito, influenciam bastante também a violência sexual. Quando a gente pensa, por exemplo, quando eles utilizam as mulheres como objetos nas suas campanhas, nos seus jornais, revistas, novelas, enfim. Tudo isso se torna muito natural, né? As pessoas acabam aceitando isso como algo natural e não enxergam o quanto isso diminui a mulher e incita a própria violência doméstica também, né? Por isso que é tão importante ser falado sobre essa cultura do estupro, sobre a objetificação da mulher e da naturalização das violências, para que essas pessoas comecem a perceber esses comportamentos e esses discursos que agridem tanto as mulheres. A partir do momento que as pessoas passam a perceber esses comportamentos e passam a perceber de que algo está errado, né, nesses discursos, a gente pode tentar pensar em modificações mesmo, né, da consciência da sociedade em relação a esses comportamentos, a essas crenças.